Brasil é um, Estados Unidos em que progressistas ganharam. Pois é, um soco no estômago logo de cara, né? Mas é exatamente com essa frase explosiva que a gente começa a nossa análise de hoje. Sem enrolação nenhuma, vamos mergulhar de cabeça e tentar desconstruir os argumentos por trás dessa tese bem polêmica que está rodando solta por aí. E olha, antes da gente destrinchar isso tudo, inscreva-se no nosso canal rapidinho para não perder as próximas desconstruções. Bom, o que a gente vai fazer aqui é bem direto. Vamos pegar um comentário online super polarizado, um ensaio lá do Substack escrito pelo Thiago Ramos e olhar para ele com uma lupa de forma totalmente objetiva. A ideia não é tomar partido de jeito nenhum, tá? É só entender a engenharia dessa comparação maluca entre as duas maiores democracias das Américas. Entrando na tese principal do autor. O argumento central desse ensaio é basicamente tratar o Brasil como um gigantesco laboratório ao vivo. Uma premissa e tanto para começar uma comparação. O que nos puxa direto para o que ele chama de fator da resistência, ou seja, aquele jogo entre oposição e aceitação. A grande diferença que o texto aponta entre os dois países se resume basicamente ao nível de oposição que vem do povo mesmo. O autor descreve a sociedade americana como um lugar onde a base conservadora é tipo um muro, sabe? Uma resistência ativa, batendo de frente o tempo todo contra as ideias progressistas. Já a sociedade brasileira, bom, o texto pinta a gente como sendo altamente complacente. Segundo ele, as pautas não são discutidas de verdade. Elas são simplesmente enfiadas goela abaixo por uma elite e a população meio que só aceita as regras do jogo sem fazer muito barulho. E aí chegamos na importação cultural, a famosa cópia das elites. Aqui o tom do argumento sobe bastante quando ele analisa as altas rodas da sociedade. A acusação principal é pesada. A fonte diz que as elites brasileiras adoram importar debates que, na visão dele, não têm raiz nenhuma na nossa realidade local. Tudo isso só por um desejo de pertencer ao clube, de ter aquela validação lá de fora. Ele dá exemplos super específicos. Argumenta que tentar usar pronomes neutros aqui é uma cópia barata que bate de frente com o português, que é um idioma inerentemente construído em cima de gêneros. Ele também questiona jogar o modelo de cotas raciais americano num Brasil que é histórica e profundamente miscigenado. E a coisa não para por aí, ele ataca o SUS, chamando de um modelo falho de medicina socializada, e até inclui as políticas restritivas de controle de armas no pacote. Para o autor, essas são soluções gringas copiadas de um jeito totalmente artificial para um país com urgências completamente diferentes. O ponto que chama muita atenção aqui é a inversão do famoso complexo de vira-lata. A gente está super acostumado a ver a esquerda acusando a direita de ter esse complexo em relação aos Estados Unidos, certo? Mas o autor vira o tabuleiro completamente. Ele diz que, na verdade, os verdadeiros vira-latas são essas elites progressistas brasileiras. Por quê? Porque estariam copiando cegamente as modinhas de fora, praticamente implorando por aplausos dos progressistas internacionais. Saindo um pouco da esfera da cultura, a gente entra no controle institucional e político, como o poder realmente opera. O foco agora é ver como as instituições dos dois países agiriam de um jeito quase oposto. Usando aqueles cenários políticos bem recentes, o autor argumenta que o sistema americano, justamente por causa daquela resistência que a gente comentou agora há pouco, barrou a oposição democrata de prender o Donald Trump. Num contraste drástico, o ensaio aponta que aqui no Brasil, as instituições conseguiram prender e isolar o ex-presidente Jair Bolsonaro, e sem bater de frente com grandes barreiras da sociedade. Para deixar claríssimo o nível da crítica dele ao judiciário, vale a pena ler essa citação literal do texto. Ele diz assim: o Alexandre de Moraes decide tudo no Brasil, é praticamente o presidente. Isso resume de um jeito muito cru a visão do autor. Na cabeça dele, o Supremo Tribunal Federal parou de ser só uma corte e passou a ter uma autoridade quase de executivo, super centralizadora e sem nenhum freio. Mas aí fica a dúvida, como o Brasil teria chegado a esse ponto? É o que nos leva à raiz histórica, os líderes do nosso passado. Segundo o texto, essa cultura de aceitação passiva não é de hoje. O autor monta uma linha do tempo com queixas históricas e vai bem longe, viu? Começa lá no Império. Ele acusa Dom Pedro II de ficar tentando agradar europeu em vez de focar na realidade nua e crua do Brasil. Depois a máquina do tempo pula para os anos 30, atacando Getúlio Vargas. O autor descreve Vargas como um ditador com simpatias fascistas que teria travado a industrialização do país ao inventar a Justiça do Trabalho e a CLT. Para fechar, nos anos 50, a pedrada vai para o Juscelino Kubitschek. A acusação é que a construção de Brasília foi um verdadeiro desastre que gerou uma inflação absurda e, pior, serviu para esconder o governo do próprio povo. Com toda essa base montada, o que será que ele acha que vem por aí? Vamos dar uma olhada nas previsões que a fonte faz para o futuro. O ensaio tem um tom bem pessimista sobre o hoje, claro.
Mas as apostas pro amanhã preveem uma mudança radical. A conclusão dele é que essa fase de complacência está com os dias contados. Ele diz que a resistência pública está criando casca, ganhando espinha dorsal. E aí ele traça um passo a passo específico. Primeiro, uma vitória esmagadora da direita nas urnas, citando até o nome do Flávio Bolsonaro. Depois, viria a libertação e o retorno do Jair Bolsonaro. E o grande final? Uma responsabilização super rigorosa para os juízes atuais que, na visão do autor, cruzaram todos os limites. É literalmente uma aposta de guinada de 180 graus no sistema. O que nos traz a nossa grande reflexão final. O texto tenta traçar uma linha muito, mas muito reta mesmo, entre a cultura política dos Estados Unidos e a nossa aqui no Brasil. Ele pega conceitos, leis, problemas e perfis de presidentes e simplesmente sobrepõe, como se fosse um papel carbono. Mas, depois da gente desconstruir isso tudo juntos, a pergunta que fica martelando é: será que a história super complexa, a demografia e a trajetória de duas nações tão incrivelmente diferentes podem mesmo ser comparadas de um jeito tão direto e simples? Fica o convite para a gente pensar sobre essas informações. Vamos observar as nuances dessa polarização de perto para que cada um tire a sua própria conclusão. Um grande abraço para todo mundo e até a nossa próxima análise.